Hoje, na última palestra aqui da nossa casa, nós vamos tratar de um tema que é nossas ocupações e nossas missões. E isso está lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos, que por acaso os Espíritos somos nós. Às vezes a gente, quando lê nas obras fundamentais da doutrina sobre os Espíritos, a gente esquece que esses Espíritos somos nós, né? Por vezes estamos encarnados, outras vezes estamos no mundo espiritual, mas, enfim, somos nós os Espíritos. Então vamos lá. Então, lá na pergunta 558 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: tem os Espíritos algo mais a fazer que não seja o seu melhoramento pessoal? Será que temos alguma coisa mais a fazer além do nosso melhoramento pessoal? E lá os Espíritos respondem: concorrem para a harmonia do universo executando as vontades de Deus. E a vontade de Deus são as leis. A gente não pode imaginar a vontade de Deus como sendo assim alguma coisa parcial. Um dia Deus quer uma coisa, outro dia Deus quer outra coisa. Para um Deus quer o bem, para outro o mal. Não é assim que funciona. Deus estabeleceu leis para o universo e essas leis são que regem todo o universo e a gente tem que segui-las. Então, as leis de Deus, cujos ministros eles são os espíritos mais elevados. A vida espírita é uma ocupação contínua que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. Nessa primeira parte aqui, eles estão falando dos espíritos um pouquinho mais elevados. E aí diz aqui, porque não há fadiga corporal. E a gente às vezes não tem consciência, porque ouviu dizer algumas coisas relacionadas com o nosso espírito. No mundo espiritual, o espírito não se cansa. A gente lê lá no capítulo que trata do sono e dos sonhos, que o espírito, quando nós dormirmos, o nosso espírito sai do corpo e tem contato com outros espíritos. E aí, a gente acha que quando a gente morre, o espírito vai comer. Não é assim que funciona. Então, só o corpo se cansa, a gente já falou aqui disso outras vezes. E nem angústia das necessidades, porque no mundo espiritual nós temos algumas coisas que nós podemos fazer, os espíritos superiores também, mas os trabalhos estão relacionados com o pensamento. Ninguém vai trabalhar para ganhar dinheiro. Não existe isso no mundo espiritual. As nossas atividades são pelo pensamento. Aí continua Kardec. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Então, mesmo aqueles espíritos imperfeitos têm também algumas ocupações e missões no mundo, tanto do mundo dos espíritos como dos encarnados, como a gente vê. E são incessantes as ocupações dos espíritos? Os espíritos sempre têm ocupações? Incessantes sim, desde que se entenda que sempre ativos são os seus pensamentos, como a gente falou agora há pouco. Pois vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos como as ocupações materiais dos homens. Então, os espíritos não pegam picareta, não abrem buraco, enfim, não fazem as coisas que a gente faz aqui. Para os espíritos, a atividade constitui em si mesma fonte de prazer
pela consciência que tem de estarem sendo úteis. Isso a gente já está falando dos espíritos que têm um pouquinho do livre-arbítrio. Tem alguns espíritos que nas primeiras encarnações ainda não tem muita noção disso. Então eles fazem as coisas mais ou menos automaticamente. Então é importante a gente lembrar sempre que a gente tem que lembrar que sempre ativos são os pensamentos, pois vivem pelo pensamento os espíritos. Então a gente já falou aqui também em outros momentos que o espírito tem 3 ferramentas que ele trabalha para a sua evolução: a inteligência, a vontade e o pensamento. Então ele trabalha isso para aos poucos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo encarnado, e ganhando conhecimento, ampliando seus conhecimentos para seguir rumo à perfeição relativa. Haverá espíritos que se conservem ociosos ou que de nenhuma coisa útil se ocupem? Vocês acham que sim, não? Ou não? Então, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de suas inteligências. Certamente há espíritos que, como certos homens, só para si vivem. A gente não conhece alguns que só para si vivem? Mas essa ociosidade lhes pesa, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhe faz sentir a necessidade de atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que chegaram ao ponto de terem consciência de si mesmos e terem o livre-arbítrio, como a gente comentou. Então, da mesma forma que com os encarnados tem gente que não faz nada, no mundo dos espíritos, essas pessoas, essas encarnadas que quando desencarnam, vão para lá, elas continuam não fazendo nada. O fato de retornarem para o mundo espiritual não traz para esses espíritos conhecimento. Eles não ficam, ninguém quando morre vira santo ou fica sabidão, não é assim que funciona. A gente vai ganhando conhecimento ao longo do tempo, ao longo das encarnações. Então é para isso que a gente reencarna, para vir aqui aprender um pouquinho, mas a gente pode aprender também no mundo dos espíritos. Podem os espíritos intrometer-se em nossos prazeres e ocupações? Os espíritos vulgares, como dizes, sim. Esses vos rodeiam constantemente. Isso é uma coisa importante de a gente ter consciência. Os espíritos estão à nossa volta, eles não estão em lugar nenhum, não estão lá não sei aonde, eles estão no meio de nós. Sempre os espíritos estão no meio de nós. Por quê? Porque eles fazem parte do grupo de espíritos deste planeta. Então, se o espírito, vamos imaginar, um familiar nosso, retorna para o mundo espiritual, que lugares esse espírito conhece? Ele conhece a casa dele, ele conhece eventualmente o trabalho dele e outras coisas desse gênero. Então, a gente não pode imaginar que de repente o espírito vai lá para um lugar que ele não tem a menor relação. Como é que ele vai parar lá sem ter esse conhecimento? E enquanto isso, eles ficam junto de nós e por vezes acabam vamos seguir isso aqui. E com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis conforme suas naturezas. Cumpre assim aconteça para impelir os homens pelos diversos caminhos da vida e para lhes exercitar a moderação das paixões. Então os espíritos, eles estão entre nós e eles muitas vezes, como diz em um outro capítulo, são eles que nos dirigem. Pelos pensamentos, eles nos dirigem. E como é que isso se dá? Eles acabam se aproximando de nós por aquilo que a gente pensa. Então, se a gente tem pensamentos elevados, vão se aproximar de nós espíritos bons. Se os nossos pensamentos não são tão elevados, vão se aproximar de nós espíritos
que também não são tão elevados. E esses espíritos, normalmente eles querem ou acabam nos prejudicando, mesmo que às vezes não queiram, pelos sentimentos deles, eles acabam nos prejudicando. Então, essa é sempre um lembrete importante de a gente manter os pensamentos elevados. Os pensamentos negativos sempre nos atrapalham. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados. Erraticidade é o mundo espiritual, é assim que os espíritos superiores denominam o mundo espiritual, a erraticidade. Podem cumpri-las num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, que são os que não estão encarnados, é uma grande ocupação. Então, é um engano a gente achar que os espíritos, mesmo os elevados, que estão no estado de erraticidade no mundo espiritual, eles não estão fazendo nada. Eles ficam lá paradão, só na praia, tomando sol. Não é assim. Para os espíritos, o trabalho é sempre uma oportunidade de aprendizado, de angariar conhecimentos. Então, a gente precisa ter consciência disso, e a leitura das obras fundamentais de Kardec nos traz esse conhecimento. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes, os que estão desencarnados? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem. A gente, às vezes, imagina algumas coisas, que essas coisas estão relacionadas com aquilo que a gente conhece. Mas tem espíritos, por exemplo, que são encarregados dos fenômenos da natureza. Vocês já ouviram falar disso? Que tem espírito que é responsável pelos fenômenos da natureza, e são espíritos elevados. Então, também isso é missão para alguns espíritos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre sobre essa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, todos nós que estamos aqui encarnados, temos alguma missão. Por exemplo, uma coisa assim que muitos de nós já faz e não considera isso, ou não se dá conta que isso pode ser uma missão, mas criar um filho, por exemplo, é uma missão. Fazer com que os filhos cresçam com responsabilidade, estudem, caminhem no caminho do bem, isso não deixa de ser uma missão. Nós espíritas pensamos logo em alguns espíritos missionários espíritas, e aí a gente tem tomar muito cuidado, porque a doutrina espírita, depois que Kardec desencarnou, já no livro Obras Póstumas, já tem coisas ali que não são condizentes com a doutrina. Então, depois, a partir do momento do desencarne de Kardec, tudo que veio na sequência, ninguém se preocupou em fazer o chamado controle universal, que está lá no início do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém se preocupou. Então, vai lá um médium, psicografa um livro e põe no mercado. Ai, que legal! Será que o que ele está falando é verdade? Será que o que ele está falando coincide com o livro, com as obras fundamentais? Da mesma forma, eu acho interessante que vocês que estão aqui, ou os que nos ouvem, verifiquem nas obras fundamentais se isso que eu estou falando é verdade. Ou alguma coisa que esteja sendo dita por mim, se coincide com o que está escrito nas obras fundamentais. Porque muito que tem sido dito em nome da doutrina espírita não tem nada a ver com o espiritismo. Então, é preciso que a gente
tenha muito cuidado e trate o espiritismo como uma coisa um pouco mais séria. Muito pouca gente tem essa preocupação da seriedade com a doutrina. Então, fiquem atentos. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? A gente vê algumas, né? Que não querem nunca fazer nada ou fazem o mínimo. Na verdade, há pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem ser úteis a ninguém. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade. Então, isso de alguma forma serve bastante para nós, né? O que a gente está fazendo pela nossa encarnação? Nós sabemos, nós vamos na casa espírita, escutamos lá as palestras, e a gente vê o que é dito nas palestras, o que a gente pode aproveitar para a nossa vida, o conteúdo trazido, ou a gente vem na casa espírita, escuta, entra por um lado, sai por outro, vou tomar um passe esperando assim algo milagroso para resolver todos os nossos problemas e vou embora para casa achando que os nossos problemas acabaram. O que a gente faz? Precisamos pensar. Essa época do fim do ano vem chegando, a gente busca sempre uma mudança, uma transformação, e refletir sobre essas questões, por vezes, são nesses momentos, é de suma importância para todos nós, porque não dá para a gente achar mais que as coisas no mundo são ligadas ao maravilhoso. Ainda ontem, eu estava assistindo um jornal e não sei se vocês chegaram a ver, uma criança na Inglaterra que nasceu com o coração para fora do corpo, não sei se vocês chegaram a ver isso. Aí foram lá os médicos, cientistas, estudaram, colocaram de volta e a criança está bem. Vocês não viram isso? Está lá. Aí a mãe fala, foi um milagre. Não existe milagre. Você pode usar aquilo como um milagre, você fala assim, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso que não tinha sido feito até então. Mas isso foi a ciência que avançou e pôde trazer essa criança para seguir a sua encarnação. Mas não tem nada de milagre. É a ciência que avançou. A gente tem que ter consciência. O milagre para o Espiritismo não existe. O Espiritismo não faz milagre. Se quiserem depois procurar lá na Gênesis, está lá dito, o Espiritismo não faz milagre, nem Deus faz milagres. Deus, como a gente falou no início, estabeleceu algumas leis e essas leis são boas. Deus poderia fazer milagre? Até poderia, mas aí ele estaria infringindo algumas leis que ele mesmo estabeleceu. E aí privilegiaria algumas pessoas. Então, se a gente imagina Deus como sendo infinitamente bom e justo, por que vai privilegiar um em detrimento de outro? Então, isso não, se a gente usar a razão como a doutrina espírita nos orienta, a gente chega à conclusão que milagre não existe. É simples assim, mas precisa estudar. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. O espírito superior é um espírito da classe mais alta dos espíritos bons, uma parte da escala anterior aos espíritos puros. Aí, veja só, esses espíritos já detêm conhecimento científico e moral.
Os outros, os espíritos bons das primeiras classes, eles têm alguns conhecimentos, mas eles não conhecem tudo. Então, quem não conhece tudo, pode acertar ou pode errar, por melhor intenção que tenha. Pode ser uma pessoa boa, faz tudo de bom, mas erra. Por quê? Porque não detém todos os conhecimentos, por exemplo, científicos. Então, essas coisas que a gente tem que ir entendendo. Quais são as consequências de sua falência? Terá que retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, isso aqui é mais ou menos assim. A gente está lá cursando uma faculdade, o certo ano da faculdade, a gente repete de ano. Tem que fazer de novo. Assim é com as encarnações. Nós, como espíritos, nos colocamos como objetivo na nossa encarnação fazer algumas coisas. A gente chega aqui e esquece. Aí quando a gente volta para o mundo espiritual, que a gente vai ver, bom, o que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter feito isso. O que eu fiz? Eu só fiz isso. Vou ter que fazer de novo aquelas coisas que eu não fiz. E é assim com todos nós. Então, os espíritos encarnados, que somos nós, têm ocupações específicas às suas existências corpóreas. Cada um de nós tem algumas coisas que a gente vivencia que são necessárias para a nossa evolução. No estado de erraticidade, suas ocupações são adequadas ao grau de adiantamento, seu grau de adiantamento. Então, assim, no mundo dos espíritos, os espíritos também têm lá as suas ocupações, mas cada um tem uma condição evolutiva, e essa condição evolutiva é que vai dar as funções para esses espíritos. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para uma nova encarnação. Então, quando a gente retorna para o mundo espiritual, quando já tem alguma consciência, a gente vai buscar no mundo todo alguns conhecimentos que podem nos auxiliar na nova encarnação que a gente terá que fazer. Outros mais adiantados ocupam-se com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Então, a gente às vezes acha que a evolução material acontece à toa. A gente esquece que nosso planeta é um planeta de provas e expiações e existe no universo muitos planetas que já estão em condições mais avançadas que a gente. Então, as coisas que a gente tem aqui hoje, nesses planetas já são velhas ou nem existem mais. Esses espíritos que conheceram aquela tecnologia já lá, vão trazendo essas informações aos poucos para os nossos cientistas. O que a gente vê como novidade em outros planetas já é coisa ultrapassada. É assim que funciona. É simples. Mas a gente precisa estudar um pouquinho. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Então a gente tem espíritos que encarnam com determinada missão de progresso. E aí, mais uma vez, a gente precisa tomar muito cuidado com aquele acha que é o espírito missionário. Está cheio de pessoas aí se autodenominando missionário não sei o quê, missionário não sei das quantas. Veja se aquela pessoa, o que essa pessoa diz, está alinhada com o que os espíritos superiores ensinam. Então, a gente tem na doutrina espírita como baliza as obras fundamentais, que são os livros de Kardec. Então vai o fulano de tal lá, fala tal coisa.
sobre algum assunto. O que tem na doutrina espírita, na obra de Kardec, o que diz na doutrina espírita? O que ensinam os espíritos superiores? Os espíritos superiores ensinam algo, Moa, mas é diferente do que essa pessoa está falando. Falei, então, será que ele é missionário mesmo? Será? Precisamos pensar. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores ou espíritos familiares. Então, esse aqui é um grupo de espíritos que cada um de nós tem um, que é um espírito protetor, que servem também para grupos, para cidades, para países. Então, tem sempre um espírito muito mais elevado que nós que ajuda a gente, cuida da gente, procura nos trazer intuições, não esquece da gente em momento nenhum, a gente que esquece deles em boa parte da nossa caminhada. Outros, finalmente, presidem os fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos, como a gente falou no início. Então, vocês veem, tem espíritos que se incumbem dos fenômenos da natureza. Muito bem, os espíritos vulgares se intrometem em nossas ocupações e diversões. Como a gente já comentou, pelos nossos pensamentos, nós acabamos atraindo esses espíritos e eles, pelo pensamento, eles acabam nos influenciando. E nunca é muito bom. Isso, na maioria das vezes, acaba, por exemplo, chegando ao extremo de pessoas se suicidarem pela influenciação de espíritos que não são muito evoluídos. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimento e angústia o momento em que praza a Deus proporcionar-lhe os meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem fazer o bem. Então, existe uma grande parcela de espíritos que desencarnaram, que apesar de serem espíritos, eles não têm, muitos ainda não têm noção nem que não têm mais o corpo físico, que fazem parte do mundo dos espíritos. Esses espíritos, o Luiz aqui já fez uma palestra, quem quiser ver, por exemplo, do Baltazar, o gastrônomo, que fala o que esse espírito fica fazendo. Tinha um outro que a gente, depois quem quiser ler lá na Revista Espírita, do espírito que é o danado, conta lá o que ele fez, como espírito ainda, que estava lá numa casa. É algo interessante para a gente saber o que realmente os espíritos podem fazer e o que eles fazem. Porque a gente acha que espírito fica não sei aonde. Não é verdade, gente. Procura lá. E tem uma página que chama ipeac.net. Entra lá, é uma página que tem tudo da obra de Kardec, dirigida pelo nosso amigo Cosme Massi. Digita lá, na busca danado, e leia a história, vocês vão ver, isso é uma história do espírito que Kardec conversou com ele, vocês vão ver lá o relato. Ele fala onde ele está, o que ele fez, quando encarnado, por que ele ficou lá, como é que pelo pensamento ele se mostra. Uma série de coisas que são extremamente interessantes e importantes para a gente entender realmente a doutrina espírita. E é um pouco diferente do que aquilo que a gente está acostumado a ouvir. Então, é importante que a gente busque o conhecimento. A gente fica, às vezes, achando que o que leu no romance, que aquilo é verdade, é romance. Romance é ficção. A gente precisa tomar cuidado com isso. Pega a obra de Kardec, além das obras fundamentais, que são 5, tem lá 12 volumes da Revista Espírita, que tem uma série de coisas importantes que podem nos auxiliar no entendimento da doutrina. Mas a gente não lê, não estuda.
Não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai continuar reencarnando sem saber por que esteve aqui. Acaba vindo aqui perdendo tempo. Então, nossas missões e ocupações. Todos nós temos algumas coisas que fazemos e temos também missões. O que nos traz aqui, nessa encarnação, na grande maioria de nós, fomos nós mesmos que escolhemos as situações que a gente vivencia. Então, aquilo que a gente faz na nossa vida, passa a ser uma missão que a gente tem que encarar. Para a nossa evolução, evidente. Mas é preciso que a gente entenda isso direitinho. E aí, fazer essas perguntas. Agora, final do ano, o ano que se inicia, né? A gente pensar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo aqui. Por que a gente está encarnado? Por que a gente reencarnou? Quais são as nossas tendências? Por que a gente é assim? Por que a gente é assado? Por que um pensa de um jeito, o outro pensa de outro? Nós temos buscado o conhecimento necessário para entender a nossa missão? Se a gente não buscar o conhecimento trazido pelos espíritos superiores que nos orientam sobre essas questões, a gente vai ficar dando volta, dando cabeçada pelos cantos afora e retorna mais uma vez para o mundo espiritual sem ter feito aquilo que precisava. Estamos cumprindo nossos deveres? Será que a gente cumpre os nossos deveres com a família, né, no trabalho? A gente age direitinho? Não precisa me falar, mas cada um que pense. No trabalho eu me empenho mesmo? Eu quero evoluir? Eu estou estudando para evoluir ou depois eu vou reclamar que alguém teve uma promoção e eu não tive, mas aquela pessoa estudou, eu não estudei? Como é que faz? Ele foi favorecido ou ele tem mais condições que eu? Na minha casa, como é que eu estou agindo? Como é que eu tenho me portado? Tenho me portado corretamente? Tenho cumprido com as minhas obrigações direitinho? Tenho sido uma pessoa séria? E por último, o que eu tenho feito para a minha evolução? Então, a gente fala aqui com frequência, e já comentou hoje, que a gente busca na casa espírita, às vezes, algo maravilhoso. E a casa espírita não é para isso. Se alguém algum dia disse isso para vocês, desculpe, mas não é esse o objetivo da casa espírita. Então, a doutrina espírita é uma ferramenta maravilhosa para nos auxiliar em nossa evolução. Mas ou tem outras coisas também. Eu não discuto, cada um busca aquilo que acha melhor. A gente não está aqui para discutir linha de pensamento de ninguém. Nós somos espíritas, nós falamos de espiritismo. Só que o espiritismo, diferente de outras, foi uma doutrina trazida pelos espíritos superiores. Não foi pelo A, pelo B, pelo C. Foram espíritos superiores que têm por objetivo nos auxiliar. Quem estuda a doutrina espírita com critério, com empenho, começa a notar que esses espíritos, eles não querem enganar ninguém. Eles não trazem informações que são distorcidas. Por vezes, algumas pessoas distorcem as informações, isso é uma outra questão.
Kardec, como eu disse há pouco, teve o cuidado de fazer o chamado controle universal das comunicações dos espíritos, que está lá, para quem quiser entender o que é isso, lê lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as informações trazidas por esses espíritos, a maioria das pessoas que nos ouvem, sabe que Kardec não pegou um espírito, ele pegou centenas de espíritos e verificou aquela informação. Um falou, olha, isso é tal coisa, tá? Tá. Aí o outro veio, é tal coisa, tá? Só depois da confirmação é que ele colocou nos seus livros essas questões objetivamente. É diferente de livros que trazem informação de um espírito. Então, eu vou dar um exemplo, eu já dei aqui outras vezes. Por exemplo, na questão 283 do Livro dos Médiuns, está dito lá categoricamente, pode pegar depois, é no capítulo das evocações. Está dito lá categoricamente, de forma bem clara, não há animais no mundo dos espíritos. Não há espíritos de animais errantes, não há. Mas as pessoas querem que há, e tem lugar que faz psicografia de animal. Brincadeira, fala sério. Isso é estudar a doutrina espírita? Cada um pode acreditar no que quiser, só que assim, não fala que é espiritismo, por favor. Se está contradizendo as informações de Kardec, não fala que é espiritismo, é outra coisa, não pode ser a mesma coisa, muito menos obra complementar. Como é que uma coisa que é complementar vai contradizer? E não adianta falar, ai, mas é ortodoxo. Não é, é uma coisa muito simples para dizer que é ortodoxo. Mas algumas pessoas acreditam nisso. Mas o importante é que neste final de ano gostaria, se possível, que fizéssemos todos uma reflexão sobre essas questões relacionadas aos motivos pelos quais estamos encarnados. Por que estamos naquela família? Os espíritos superiores explicam tudo isso. E de forma clara e objetiva. Basta que a gente estude. A todos um bom final de ano, que tenham um ano cheio de paz e alegria. E nós esperamos nos encontrar aqui no dia 2 de fevereiro.